Começando aqui mais um programa Conversa Diversa, o programa mais democrático, mais bonito, mais plural de todas as mídias portuguesas, diretamente aqui na cidade do Porto, mas não necessariamente sempre no Porto. A ideia aqui do Conversa Diversa é sempre rodar por aí para a gente conhecer as culturas, as pessoas, os papos, as conversas diferentes, as raças, os credos, as cores, as religiões que existem espalhadas aqui por Portugal e pelo mundo. E hoje eu tenho certeza que eu vou conseguir alguém, se liga no que eu tô te falando, eu vou conseguir alguém para trocar uma ideia comigo. Eu tô com uma energia aqui maravilhosa, meu irmão. Salve, meu amigo! Como vai? Tudo bem? Eu sou o Biofá do programa Conversa Diversa, é um podcast na charanga. Se tivéssemos um ouvido absoluto, um palato absoluto. O rádio ligou aqui, peraí. Provar... Eu sou o Biofá do Conversa Diversa e esse programa é dentro do carro. Você topa que eu te dê uma carona, eu te levo aonde você está indo, enquanto a gente vai conversando, trocando uma ideia, pode ser? Não? Valeu, meu amigo, eu já esperava por isso. Mas vai chegar o dia que eu vou tomar o sim de algum português, onde seja lá quem for. Abraço! Enquanto eu não consigo ninguém, eu vou trocando uma ideia aqui com vocês enquanto isso. Sobre uma coisa que me perguntam muito e eu nunca falei com ninguém sobre isso. Que foi a minha mudança para cá, a minha saída do Brasil, a vontade que eu já tinha de sair do Brasil para Portugal com toda a minha família. Eu vim com os meus 2 filhos, com a minha esposa para cá. E foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa sensacional que aconteceu na minha vida, que eu não troco absolutamente por nada, que eu quero e faço questão de viver essa experiência mais vezes em outro lugar. Eu, quando saí do Brasil, eu fiz uma pesquisa muito grande, assim, né? Eu já estava 3 anos planejando essa minha vinda para cá. Porque a minha ideia também não é ficar por aqui, não é ficar por Portugal. É realmente ainda ir para outro lugar ainda. Só que eu comecei por Portugal. E aqui eu descobri muita coisa boa, uma cultura completamente diferente. Desde quando eu saí do Brasil, eu já tinha essa ideia já de que a cultura de Portugal, a gente só tem parecido realmente a língua, né? Que mesmo assim você ainda estranha muito. Quando você vai para o interior de Portugal, você vê uma coisa muito legal, que é você não entender absolutamente nada do que o povo daqui fala. E eu vou falar uma coisa para vocês. Portugal é um país sensacional. Portugal é um país ao contrário do que muitos brasileiros falam, são educados, são gentis, são dóceis. Agora, o problema é que quando os brasileiros vêm para cá, a gente está acostumado com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, e não com o jeito de ser do português. Muitas vezes a gente acha que o português está discriminando ou está brigando, porque o português é um povo, ainda mais as pessoas antigas, tá? Isso foge totalmente ao pessoal da nova geração, sabe? Aos meninos mais novos, a galera aí já dos seus 20 e poucos anos, no máximo 30 anos. O pessoal mais antigo tem um jeito peculiar de falar, assim, que nós brasileiros muitas vezes achamos um pouco grosso, pela forma literal que o português é. Eu estou conversando com vocês aqui, estou vendo aqui as possíveis vítimas para eu abordar. E hoje eu me estabeleci aqui definitivamente, ainda moro de aluguel, mas tenho meu negócio, trabalho por conta própria, contrato muita mão de obra, tanto portuguesa, quanto brasileira, quanto angolana. Já passou tudo que é gente lá pelo meu trabalho, né? Aqui se trabalha muito por recibo verde. E é a forma que atualmente a gente adota, a gente nunca contrata ninguém, até porque tem períodos de alta e períodos de baixa aqui, né? Aqui funciona de uma forma totalmente diferente. A maioria das pessoas até tem 2 tipos de negócio. Aquele que não é contratado, ele tem 2 tipos de negócio aqui, 2 ou 3 às vezes, que funciona no verão, que funciona durante o sol e que no inverno funciona de outra forma. Uma coisa funciona, a outra não funciona Bom, não sei se... Acho que eu estou complicando demais, né? É isso.
Eu, particularmente, sou apaixonado pelo povo português, gosto muito do povo português, aprendi, sim, a conviver ao jeito do povo português. E como não ia aprender também, como é que eu não ia aprender também? Eu saí do Brasil, eu saí da minha terra, que é uma cultura completamente diferente, para vir para cá, né? E é óbvio que eu tenho que me adaptar à cultura portuguesa, é óbvio, sim. Aqui, como o Brasil, existe corrupção, existe a bandidagem, existe roubo pra caralho, meu irmão, de carro. Às vezes você chega aqui e você vê o carro arriado na rua sem as rodas, porque ninguém roubou as rodas ou roubou o escapamento lá do seu carro, né? Esqueci o nome agora, aquela parte mais cara do carro que fica ali no escapamento do carro. Puta que pariu, aqui existe isso tudo, só que em menor quantidade, né, gente? Portugal tem 10 milhões de portugueses, o Brasil são 220 milhões de brasileiros. Então, proporcionalmente, talvez aqui tenha a mesma insegurança e o mesmo nível de roubo que tem no Brasil. E não existe coisa melhor do que você abrir a sua cabeça para novas culturas, novas pessoas, novos negócios. É bom você resetar ali. É bom você conviver com novas pessoas e fazer novas bolhas sociais. As bolhas que você tinha se desfazem e dão lugar a novas bolhas sociais, e isso é maravilhoso. Você tem hoje a população envelhecendo em Portugal, né? É a população mais antiga, aí, nos seus 65 anos para cima. Eles são muitos aqui, muito mais do que os jovens. A população velha aqui em Portugal é muito grande. E você tem os jovens portugueses saindo de Portugal pela falta de estrutura que Portugal realmente não oferece ao povo mais jovem, né? Você tem aqui em Portugal o salário mais baixo da Europa. Só para vocês terem uma ideia, de toda a Europa o salário mais baixo é aqui. Na verdade não é fácil viver em lugar nenhum. Você tem que ter uma estrutura muito grande de cabeça para poder imigrar. Nós quando viemos para cá, a gente tinha uma ideia, uma noção de trabalho de que o que a gente fazia no Brasil, o restante do mundo precisa do que a gente faz. E não é bem assim, não. O Brasil está anos-luz à frente de Portugal na digitalização. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um mar de possibilidade aqui em Portugal. Tudo que aconteceu no Brasil no começo de 2000, é o que está acontecendo aqui em Portugal hoje em dia. E a minha parada é que eu estava cansado já de tudo, de toda a bolha social que eu vivia no Brasil, de amigos. Eu não estava cansado dos meus amigos, eu sinto falta pra caralho. Se tem uma coisa que eu sinto falta do Brasil, é do meu aterro do Flamengo, dos meus amigos, cara. Isso é uma coisa que quando a gente perde, não tem preço. Se bem que perde em algum sentido de você estar presente, né? Porque as redes sociais, elas te trazem hoje essa proximidade. Quando eu tô com saudade dos meus amigos, eu sempre vejo com eles, faço um FaceTime, a gente está sempre se falando. Isso me salva, isso me tira aquela saudade, aquela coisa do coração, aquela dor que a gente sente aqui dentro. Isso é maravilhoso, as redes sociais são sensacionais. Então, quando eu decidi que estava na hora de eu sair do Brasil para acabar com essa bolha social e eu poder criar novas bolhas sociais na minha vida, foi justamente isso. Era essa vontade que eu tinha. Você tem que resetar o mindset, você tem que realmente resetar tudo aquilo que está na sua cabeça para você viver uma parada nova, para você viver conceitos novos, para você ter novas amizades. E isso é maravilhoso, isso é sensacional, você viver isso. É uma coisa inexplicável, é uma mistura de medo, com ansiedade, com tudo é novo na sua vida. Você parte do zero, criar novos conceitos e não se apegar nunca a regras é importante. As regras, elas têm que ser quebradas, gente. Pelo amor de Deus. Não vou parar aqui em Portugal, ainda pretendo ir para outros países aqui da Europa, não da América. Quero rodar realmente pela Europa. E é isso que eu vou fazer com a minha família. E vou continuar com o podcast Conversa Diversa. Eu acho que esse é um meio muito legal de aprender, de entreter, de comunicar, de ligar pessoas a pessoas. Aqui eu termino mais um podcast. Infelizmente, hoje também eu só fiz uma parada só e a pessoa não topou. Mais uma vez,
Eu quero saber quando é que eu vou ganhar o sim do povo português, hein? Se liga nessa aí. Eu quero saber quando é que você, português, vai parar e vai trocar uma ideia comigo, brasileiro. Seja você brasileiro, seja você de qualquer cultura. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Conversa diversa, é isso aí.